Volta e meia alguém me pergunta, mas Leandro, qual a vantagem em investir em uma ação que paga dividendos, sendo que os dividendos são descontados da cotação? Isso é um engano e eu vou te explicar nesse vídeo. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Aqui eu ajudo você a alcançar a liberdade financeira investindo em ativos que pagam dividendos através da Bolsa de Valores. É isso que eu fiz, é assim que eu conquistei a minha liberdade financeira e hoje eu ajudo o brasileiro a fazer isso. Bom, olha só, essa pergunta é muito comum para quando o investidor começa a entender esse lance, eu posso investir numa empresa que paga dividendos e tal, mas aí chega o momento que em alguma fase do estudo, ele lê em algum lugar assim, que os dividendos pagos são descontados da ação. E aí vem aquela sensação assim desgostosa, frustrante de que você está sendo roubado, né? Porque afinal de contas, você recebe, te dão com uma mão, mas tiram com a outra, né? Você recebe os dividendos agora, mas automaticamente são retirados da sua cotação. Então, qual a vantagem nisso, né? A princípio parece isso. Mas veja o seguinte, existem sim várias vantagens e eu vou explicar para você nesse vídeo quais são essas vantagens e por que eu prefiro sempre investir em empresas que pagam dividendos. Antes disso, eu quero que você entenda da onde vêm os dividendos, porque isso é importante. Quando você vai fazer análise fundamentalista de uma empresa, é muito mais importante você entender da onde vêm os dividendos do que simplesmente olhar se essa empresa paga dividendos ou não. Então eu estou aqui com uma planilha no Excel, eu peguei a interface lá do site Fundamentos, tá? E eu joguei no Excel para que a gente faça alguns trabalhos em cima de balanço patrimonial, em cima de indicadores para você entender como se forma o dividendo e quais são as alterações que ocorrem quando a empresa paga, tá? Então olha só, a primeira coisa que você tem que entender, o que é dividendo? Deixa aqui nos comentários o que é dividendo para você, mas eu vou te explicar. O dividendo nada mais é do que a parte dos lucros que a empresa distribui para seus acionistas. Então imagine o seguinte, você é o único proprietário de uma padaria aí. No final do trimestre, ou de um ano, de um mês, depende do período que você vai querer fazer essa apuração. No final do período, vamos colocar aqui trimestre, você fecha as contas e você percebe que o lucro líquido dessa padaria foi lá R$100 mil. Tá? O fluxo de caixa livre é um pouquinho diferente do lucro líquido, mas foi mais ou menos a mesma coisa, deu R$100 mil. Ou seja, sobrou R$100 mil limpinho no caixa dessa padaria. O que você vai fazer com esse dinheiro? Você como dono da padaria, a decisão está na sua mão. Você pode, olha só, 3 casos aqui. Eu vou colocar. Você pode, na primeira situação, reinvestir todos esses R$100 mil, ou seja, você vai montar uma filial, você vai ampliar a padaria, você vai comprar mais fornos, mais máquinas, ou você vai reformar, alguma coisa você vai fazer com o objetivo de ter um crescimento nessa padaria e um aumento da clientela. Então você pode reinvestir no próprio negócio e lá na frente você vai ter um retorno desse investimento, porque a padaria vai ficar maior, vai ficar mais moderna, vai poder cobrar mais caro nos pães e o lucro vai aumentar. E essa é uma solução para você fazer com esse caixa. A segunda opção é você fazer justamente o contrário, você fazer uma distribuição de 100% desse caixa. Então esses R$100 mil que sobrou no caixa da padaria, você é o dono da padaria, único dono, você pega esses 100 mil para você e você lança isso como uma distribuição de lucro. A sua padaria acabou de te pagar R$100 mil em dividendos. Agora você não tem mais caixa, então a sua padaria não vai crescer, ela vai continuar sendo o que ela é, beleza? Então a sua padaria não é uma empresa de crescimento, é uma empresa pagadora de dividendos. Uma terceira hipótese, que é muito comum nas empresas da bolsa, é você distribuir uma parte e uma outra parte você usa para reinvestir. Então imagine que meio a meio, sobrou 100 mil no caixa da empresa, você pega 50 mil para você, então os seus dividendos serão 50 mil, a sua padaria pagou 50 mil reais em dividendos, os outros 50 mil reais ela vai reinvestir, a padaria vai reinvestir no próprio negócio, beleza? Mas agora eu te faço uma pergunta, por que essa padaria conseguiu reinvestir no próprio negócio, ampliar, melhorar, e por que essa padaria conseguiu fazer um pagamento de dividendos? Porque ela deu lucro, porque ela teve fluxo de caixa livre, porque no final do exercício sobrou dinheiro no caixa. Então agora eu te faço uma pergunta, da onde vem o dividendo? Vem do dinheiro que sobra e fica no caixa. Se uma empresa não dá lucro, não tem fluxo de caixa livre, não sobra dinheiro no caixa, não pode pagar dividendos. Se paga dividendos, esses dividendos são falsos e é uma desvantagem para o acionista. Então aqui eu acho que eu já eliminei uma etapa com você, que é que você entenda
entenda da onde vem o dividendo. Agora vamos dar uma olhadinha o que acontece no balanço patrimonial da empresa. Vem comigo aqui para a tela. Olha só, essa interface aqui, quem já usa o site Fundamentos está bem habituado com isso aqui, né? Isso aqui eu tirei lá, fiz igualzinho aqui o site Fundamentos. Eu tenho um curso completo aqui no YouTube, gratuito, que eu ensino você a usar todos esses indicadores, entender como eles se formam exatamente com essa tela que você está vendo aqui, essa planilha. Essa planilha eu disponibilizo para você também. Eu vou deixar o link para baixar a planilha, eu vou deixar aqui embaixo, e o curso para você entender todos os detalhes disso aqui eu vou deixar no card aqui em cima, tá? Mas agora olha só, essa interface que vocês estão acostumados a ver no site Fundamentos, existe por trás disso um balanço patrimonial que eu criei aqui no lado. Balanço patrimonial é ativo da empresa menos passivo da empresa. No final a gente tem o patrimônio líquido, que é quanto realmente a empresa vale. Ou seja, quanto ela tem menos quanto ela deve é quanto ela realmente vale, que é o seu patrimônio líquido que a gente pode ver aqui. Então veja bem, essa empresa do exemplo que eu coloquei aqui, eu coloquei ativo circulante, que são todos. Aí isso aqui você vai entender melhor no curso de análise fundamentalista que eu vou deixar aqui, tá? Mas a gente tem a soma total de ativos aqui, R$825 mil, e a soma total de passivos dá 512 mais 202 mil, ou seja, o patrimônio líquido dessa empresa é R$109.700. Então, por mais que tenha sobredomínio, a empresa tem R$200 mil em caixa, tem 10 mil em estoque, tem 15 mil realizável a longo prazo e tem imobilizado, que às vezes é imóvel, outras coisas lá, ela tem R$600 mil. O total que está sob o domínio dessa empresa é R$825 mil. Porém, ela tem dívida de 512 mil, ela tem dívida de 202 mil. No final, quanto que sobra se ela vender tudo que tem hoje sob o seu domínio, pagar todas as contas? Sobra 109.700. Então isso aqui é o patrimônio líquido da empresa. Por que eu estou te mostrando isso? Para você entender esse lance de o dividendo sai da cotação. Vai acompanhando o raciocínio que você vai entender isso. Agora olha só, a gente paga mais ou menos o patrimônio líquido de uma empresa quando a gente investe. Ou pelo menos a cotação, ela também está atrelada ao patrimônio líquido. Por exemplo, 109.700. Se essa empresa é negociada a R$17, que eu coloquei aqui, a gente vai gerar um indicador PVP de 12,40. Ou seja, nós estaremos pagando 12,4 vezes quanto ela deveria valer. Isso aqui é normal em empresas boas. Por quê? Porque a gente não compra a empresa o que ela é agora, mas a gente compra um fluxo de caixa futuro. Então, se uma empresa ela tem muita perspectiva de crescimento, nós vamos pagar um PVP de 5, 6, 10, 15, depende da empresa. Pode avaliar isso aí. Quando a empresa ela tem perspectiva de que vai falir, o PVP vai para baixo de 1. Ninguém quer pagar o que ela vale hoje, né? O pessoal quer pagar menos, porque entende que a empresa vai sofrer uma desvalorização lá na frente. Então, no nosso exemplo aqui, deu um PVP de 12,4. Esse é o PVP médio para essa empresa. Agora, o que acontece aqui? Essa empresa ela tem um caixa de R$200 mil. Foi passando o tempo, foi virando os resultados ali do exercício e sobrou no caixa dessa empresa mais R$100 mil. O que vai acontecer? Aqui entra o que eu estou falando dos dividendos e você vai entender a diferença entre uma empresa que paga dividendos e outra que não paga. Entrou mais 100 mil, isso aqui foi para R$300 mil. Quando isso aqui foi para R$300 mil, o que aconteceu com o PVP aqui, gente? Ele caiu de 6,49. Eu vou voltar para você ver quantos estava. Estava em 12,40. Para quanto que ele foi? Foi para 6,49. O mercado não é bobo nem nada, vai entender que essa empresa agora está mais barata. Por que a empresa ficou mais barata? Porque o indicador está mostrando isso e porque ela colocou dinheiro em caixa. Se essa empresa aqui, ela não é uma pagadora de dividendos, o que vai acontecer? Simplesmente você terá esses dividendos pagos, teoricamente, pela cotação. Por quê? O mercado não é bobo nem nada, viu que a empresa ficou mais barata e ele não vai deixar a cotação em R$17. Ele vai elevar essa cotação aqui, talvez para R$25, porque aí o PVP, é claro que tem os outros indicadores aqui, você precisa olhar um contexto aqui, eu estou fazendo uma análise do PVP isolado para você entender, tá? O PVP ele chegou mais próximo do que era antes, foi para 9,54, ótimo. Essa empresa não é pagadora de dividendos, mas você recebeu a sua parte, por quê? Porque valorizou a cotação. Agora, o que acontece se essa empresa fosse pagadora de dividendos? Talvez isso aqui aconteceria da mesma forma, fosse para 25, porém, agora essa empresa vai fazer um pagamento de dividendos, e aí que entra o que vai sair da cotação. Qual é o número de ações dessa empresa aqui? 80 mil ações. Essa empresa, ela é dividida em 80 mil ações. Vamos considerar que essa empresa vai pagar R$1 por ação. R$1 por ação, 80 mil ações, eu estou falando de 80 mil reais. Então vai sair do caixa dessa empresa aqui 80 mil reais e vai ficar 220 mil. 220
220 mil. Isso aqui vai cair para 24. E agora, mais uma vez, se ajustou o PVP. Agora veja bem, uma coisa que eu vou falar para você. No primeiro momento, dá uma sensação de ingratidão, né? Por quê? Porque, poxa, a empresa pagou R$1 de dividendos, mas só que ela estava em 25, caiu para 24. Mas isso aqui, gente, é somente o preço de fechamento do dia anterior. E só tem um objetivo: você olhar num gráfico ajustado ao longo dos anos e conseguir enxergar de forma rápida qual foi a valorização que aquele ativo apresentou, qual foi o retorno que aquela empresa apresentou ao longo dos anos, somando a valorização da cota mais a distribuição de dividendos. É só para isso que serve. Mas isso aqui não significa que você vai perder o dinheiro. Por quê? Porque no outro dia, quem vai decidir o preço novo é o mercado, é a abertura, é o leilão de abertura do mercado, é isso. Então, basicamente é assim, ó, essa empresa do exemplo aqui, ela estava sendo negociada a R$25 hoje. Vamos imaginar que hoje é o dia que é ex-dividendos. Aliás, amanhã é o dia que é ex-dividendos. Então, quem comprou a ação até hoje vai receber esses dividendos. Quem comprar a ação amanhã não tem mais direito a receber esses dividendos que já foram anunciados. Então, amanhã é a data ex, hoje é a data com, tá? É assim que funciona. O que vai acontecer? Agora, hoje, a data com está R$25. Amanhã vai abrir na data ex. Então, por mais que ela tenha fechado em R$25 hoje, vai fechar em R$25 hoje, só que amanhã, quando eu for olhar o preço de fechamento do dia anterior, vai estar como 24. Então, simplesmente o que muda é o preço de fechamento e depois que o mercado já fechou. Agora, se os investidores quiserem abrir no próximo dia, que é a data ex, quiserem abrir, por exemplo, a 26, vai abrir a 26 e pronto, tá? Então, imagine o seguinte, hoje está a 25, amanhã vai ser a data ex. Quando fechar o mercado, por mais que tenha fechado em 25, o gráfico vai mostrar que fechou em 24. Por quê? Porque vai pagar R$1 de dividendo. Agora, no outro dia, não quer dizer que vai abrir a 24. Pode abrir em 25, 26, 27, 28. Quem vai decidir quanto vai abrir é o mercado. Da mesma forma, se não tivesse mudado, caído o preço de fechamento de 25 para 24, vamos considerar que os dividendos não saíssem da cotação, o fechamento ficaria em 25. No outro dia, poderia abrir em 25, 24, 27, 28, da mesma forma. Ou seja, absolutamente nada mudou. Nada. Só o que mudou foi o preço da cotação do passado. E é por isso que quando a gente olha um gráfico como esse aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. Aqui no site Fundamentos, por exemplo, eu peguei a Taesa 11. Quando a gente olha lá em 2008, a Taesa era negociada a R$2,64. 2012, ali ela subiu, estava em R$9. Hoje ela está em 40. Eu vou falar uma coisa para você. Nunca a Taesa foi negociada a 2,48. Nunca. Por que mostra aqui então? Porque cada vez que a empresa anuncia dividendos, toda a parte de trás do gráfico, ela cai em percentual. Então, imagine o seguinte, uma ação ela está cotada em R$10 e ela paga R$1 de dividendo. No outro dia, o fechamento do dia anterior vai ser alterado de 10 para 9. Quanto que caiu? Caiu 10%. Beleza? Imagine o seguinte, lá atrás, há 10 anos atrás, o fechamento tinha sido R$1. Lá atrás, esse R$1 também vai cair 10% e vai sair de 1 e vai ficar 90 centavos agora. Cada vez que a empresa paga um dividendo hoje, todo aquele histórico do gráfico é derrubado em percentual. E é por isso que quando a gente olha um gráfico de longo prazo como esse aqui, a gente vê que ela saiu de 2,30 e foi para 40. Mas na verdade ela nunca negociou em 2,30. Inclusive eu baixei aqui, ó, vamos dar uma olhada. Olha só, aqui eu tenho um histórico de Taesa desde 2012, tá? Quanto que ela era negociada em 2012? Aqui, ó, a R$65. Qual que era a cotação ajustada? R$9,14. 65 para 9,14. Quando eu volto aqui, ó, 2012, olha aqui, ó, é isso, 2012 ela passou por 9,14 quando eu olho esse gráfico. Na verdade, ela era negociada a R$65. O gráfico só mostra isso aqui porque a empresa pagou muitos dividendos. Inclusive, se a gente pega um gráfico da Taesa de cotação nominal, a gente ia ver que lá em 2012 ela estava 65, hoje ela está em 40. Olhando só a cotação, eu ia pensar, caramba, que péssimo investimento, né? Paguei 60, hoje estou em 40. Mas o camarada recebeu tantos dividendos
de 2012 até hoje, nos últimos 10 anos, que mesmo ele pagando R$60 e caindo para 40, é como se ele tivesse pago R$9 e hoje estivesse com 40. Aí a gente começa a ver a importância de uma empresa que dá lucro e paga dividendos, beleza? Agora, você deve estar pensando assim, poxa, Leandro, mas se é só isso que acontece, eu tenho uma ideia, eu tenho uma super ideia. Eu vou investir nas boas empresas e simplesmente eu vou vender algumas ações e serve como dividendo. Você pode estar pensando isso no momento, né? Saiba que você não é o primeiro a pensar isso, talvez mais de 50% dos investidores já pensaram isso um dia. Mas aí tem algumas desvantagens que eu listei aqui e eu quero falar para você. Olha só, primeiro, imagine que essa empresa aqui, ela pagou R$1 de dividendo, essa empresa do exemplo. Era 25, no outro dia a cotação vai abrir em 24. Tudo bem, só que daí depois tudo que eu expliquei, volta a negociar no preço que era. Você ganhou esse um dividendo e você não diminuiu o seu número de ações, beleza? Você não diminuiu. Se você tinha 100 ações, você continuou com 100 ações. Agora imagine o seguinte, se você não recebesse dividendos dessa empresa e você precisasse vender, imagine que bem no momento que você fosse vender lá para resgatar a sua parte, para você viver da sua renda, tivesse acontecido um circuit breaker e esse 24 tivesse caído para R$12. O que vai acontecer? Ou você fica sem dividendos naquele mês, ou você aceita vender por um preço bem abaixo do que você pagou. E aí tem uma questão em jogo. Imagine que o que você precisa é de R$1.000 para viver por mês. Um exemplo, R$1.000, se a empresa está muito valorizada, vamos dizer que a empresa está sendo negociada a R$100, você vende 10 ações, você já resgatou os R$1.000 que é o necessário para você viver de renda. Agora, se a empresa ela caiu muito o preço naquele momento e é uma empresa que saiu de 100 e caiu para 50, para você ter os seus R$1.000, que é quanto você precisa para viver de renda, você não vai vender só 10 ações, você vai vender 20 ações. Então, a depender do valor que essa ação está sendo negociada, você vai ter que diminuir a sua exposição nessa empresa, se você quiser vender ela para viver de renda. Quando a empresa paga dividendos, isso não acontece. Por quê? A empresa me pagou dividendos. Se eu tinha 100 ações, eu continuo com 100 ações. Não me interessa se era um circuit breaker, que a empresa estava sendo negociada a 40% do que ela vale, ou não me importa se era uma alta gigante, não me interessa. A empresa vai me pagar dividendos e eu vou continuar com o mesmo número de ações. Então, aqui está um grande motivo que eu prefiro receber dividendos do que ter que vender. Outra coisa interessante, eu não preciso ficar me preocupando se é um momento de alta ou de baixa para vender. Às vezes, a ação está a R$100, a empresa vai me pagar R$100 de dividendo. Se a ação estiver sendo negociada a 30, a empresa me paga R$100 de dividendo. Porque o lucro de uma empresa e o quanto ela distribui de dividendos não tem nada a ver com a cotação do mercado. Não tem nada a ver. Então eu não preciso ficar preocupado se o preço vai subir ou descer. A empresa vai me pagar dividendos de acordo com o que ela lucra. Outra coisa é não ser diluído. Como eu falei aqui, a empresa ela está crescendo. Mas além de eu crescer junto com a empresa, cada vez que ela cresce um pouquinho eu tenho que vender um pouco para transformar aquilo em dividendos. Então a empresa cresce e eu fico para trás. Eu vou sendo diluído dentro da empresa. Então se no começo eu tinha 1% da empresa, daqui a alguns anos eu vou ter meio, daqui a pouco eu vou ter 0,3%, 0,2%, daqui a pouco eu não tenho quase nada mais dessa empresa. Eu vou sendo diluído, tá? Outra coisa, mais trabalho para declarar imposto de renda e se organizar aí na sua planilha se você tem que ficar vendendo. Então, diante disso aqui, mas o mais importante é eu não me preocupar com a cotação no mercado, porque a parte que eu vou tirar para eu viver de renda vem dos dividendos, que vem do lucro, que vem do caixa e não tem nada a ver com a cotação. Se eu tenho uma empresa que ela não paga dividendos e ela só cresce a cotação, daí eu penso assim, ah não, eu vou vendendo quando ela vai valorizando para daí eu transformar isso em dividendos. Aí eu vou depender do mercado. Eu vou depender de uma cotação estar subindo, porque no caso de um circuit break eu não posso vender. Então tá aqui, eu acho que essa aula aqui deu para você entender o porquê é mais vantagem você investir em empresa de dividendos. Mas deixa aqui, se você ainda tem alguma dúvida, que a gente tenta ajudar você. Compartilha o vídeo com essas pessoas aí que não entendem qual a diferença entre receber dividendos ou ganhar na valorização. Eu quero te convidar a participar do Escola da Vida, tá? Que é um evento que eu vou fazer aí, onde eu vou reunir as pessoas lá numa plataforma, nós vamos fazer 5 lives, vamos gravar aulas extras, eu vou responder todos vocês, não vai ter custo nenhum. E quem estiver participando do evento vai receber aí uns super descontos para se tornar um aluno 500 pratas. Então é um evento que eu crio assim para dar aula, para ajudar vocês a evoluírem e no final o meu objetivo é que você se torne um aluno 500 pratas, tá? E aí a gente dá super descontos para você. Então, sem compromisso nenhum, vai lá, participa dessa aula. Se no final você achar que é interessante se tornar um aluno, você tem desconto, se torna um aluno. Se não, tudo bem, na próxima você participa de novo, o que eu quero é que você esteja junto com a gente sempre aprendendo. Então, eu vou deixar o link do Escola da Vida aqui na descrição também. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, eu te vejo no próximo vídeo.
Fui!